Olá, muita saúde e paz para você. O evangelho de hoje é Marcos 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém se reunir em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais, assim, o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus. Essa pessoa assim fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da nossa salvação. Louvado seja Deus por essa palavra, que ela se cumpre em nossas vidas. Estamos diante de um evangelho onde os mestres da lei vão até Jesus, reúnem em torno de Jesus, mas não para aprender com Jesus, mas para criticá-lo, para julgar não só ele, mas também os seus discípulos que comiam sem lavar as mãos. Então, Jesus aqui alerta, que os fariseus e todos os judeus que comem só depois de ter lavado bem as mãos, não é que isso não seja importante, mas isso não é o mais importante. Mais do que ter a higiene física, é preciso ter a higiene espiritual, de não julgar, de não condenar, de não colocar como juiz diante do irmão. E veja que Jesus então alerta que se preocupavam excessivamente com a pureza das mãos, a pureza dos vasilhames, mas não se preocupavam com a pureza do coração, a pureza da alma, de não colocar o outro em julgamento. E aí Jesus lembra o profeta, que lembra que a respeito do povo que honrava a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. E este é um ensinamento que nós temos que tomar muito cuidado. Quantas vezes nós preocupamos-nos excessivamente com as coisas da terra e não nos preocupamos em como agradar a Deus, um culto verdadeiramente de obediência a Deus, Quando Jesus alerta que aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, estavam abandonando o mandamento de Deus para seguir apenas as tradições dos homens. E isso é algo que é perverso, porque é colocar o homem no lugar de Deus, é colocar as pessoas na centralidade da nossa vida. Quando diz honra teu pai e tua mãe, não pode ser subtraída deste mandamento a sua força. Mesmo para quem é consagrado a Deus, amar os pais deve ser algo vivenciado por todos nós. Que Deus então nos dê a graça de ter a pureza de coração e não esvaziar a palavra com as nossas tradições, mas deixar a palavra, que é o próprio Jesus, ser o centro da minha e da sua vida. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos santifique e nos fortaleça. E faça-nos imitar São Miguel Febres,
que nasceu no Equador, e este santo, embora tenha nascido com deformação física nos pés, foi um homem extraordinariamente generoso, puro e obediente a Deus. Se colocou a serviço do reino dos céus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.